Neste vídeo mostramos um processo de extrair de um nome completo o primeiro nome e o último nome. Para isso vamos aqui à nossa grelha e vamos copiar esta lista de nomes para outra folha de cálculo, por exemplo para aqui, e vamos colocar aqui um cabeçalho. A primeira coisa que iremos fazer é separar os nomes de cada um destes nomes através da função split. Então o que faz a função de split é, a partir de um texto e indicando um separador, vai separar, portanto, esta string num array de strings. Clicando em Enter e vamos aqui pôr também para os restantes nomes. Então o que eu tenho aqui já é os meus nomes separados com base então na função split. O próximo passo é identificar o primeiro nome. E para isso eu vou usar a função índice. Então, a função índice, com o acento no i, funciona da seguinte forma. Vamos só fazer aqui um teste. Por exemplo, a função índice tem como argumentos uma referência, uma linha e uma coluna. Por exemplo, vamos considerar que a minha referência é este conjunto de células que está aqui. Eu quero obter o valor que está, por exemplo, na linha 2 e na coluna 1. Portanto, ponto e vírgula, separação por ponto e vírgula. Então, eu tenho o valor Beatriz, ou o nome Beatriz, que é precisamente o nome que está na coluna 2 e linha 1. Portanto, desta forma, eu posso então usar esta função índice para obter o primeiro valor deste array, que corresponde então ao primeiro nome do nome completo. Então aqui eu só tenho que alterar este 2 para 1 e aqui tenho então o meu primeiro nome. Eu posso expandir isto para as restantes células, portanto, e tenho aqui o primeiro nome da lista de nomes. Agora eu preciso de obter então o último nome do meu nome completo. Para isso eu vou ter que contar, não é? Portanto, os nomes, portanto, os elementos do meu array. E para isso vou usar a função contar.val. Contar.val, o que esta função faz é contar o número de elementos de um bloco de células, portanto, neste caso, da minha matriz, que é o que me interessa neste momento. E tenho aqui, portanto, são 3 elementos. Se eu passar aqui para baixo, aqui passam a ser 4, não é? Portanto, o último nome está, na segunda linha está na 4ª posição e na primeira linha estará na 3ª posição. E agora, o que eu posso também copiar isto para baixo, já agora. O que eu vou ter que fazer é, então, extrair o último nome daquela lista, não é? Portanto, neste caso, eu vou usar novamente a função índice e vou aqui, índice. A minha referência vai ser este array. Vou ter, portanto, vai ser a linha 1 e vai ser, neste caso, vai ser o valor que eu obtive através da função contar.val, que vai corresponder então ao último nome, ao último elemento daquele array. Então, cá está. Se quiser passar isto para baixo. Muito bem. Está corretíssimo. Portanto, eu aqui tenho o último nome do meu nome completo. Eu posso já agora apagar isto e trabalhar só aqui na primeira linha. Portanto, então agora o que eu vou ter que fazer é juntar todas estas funções numa única função. Portanto, vamos ver. Eu aqui, começando aqui pelo fim, eu tenho esta função, portanto, índice C3F3 1H3. Portanto, eu estou a referenciar a célula H3 e o conteúdo da célula H3 é contar.val. Então, o que eu vou ter que fazer é copiar, portanto, este conteúdo contar.val e em vez de estar a referenciar a célula, eu vou substituir aqui em H3, o argumento H3, vou substituir por contar.val. Muito bem? E já não preciso, então, desta coluna contar, porque já integrei aqui na minha fórmula. E esta fórmula ainda tem a referência
ao bloco C3F3, que é então a minha matriz. Então esta matriz resulta da aplicação da função split. Então o que eu posso fazer é copiar esta função split e em vez de estar a referenciar aquela matriz, eu coloco aqui exatamente a função split e cá está, e daqui, portanto, e aqui no primeiro nome exatamente a mesma coisa que eu estou a referenciar aqui aquela matriz, vou colocar aqui também. Pronto, neste caso eu já não irei precisar destas colunas que estão aqui. Tenho já o primeiro e o último nome, não é? Portanto, mas agora eu irei ter que, não quero isto em duas colunas, quero numa única coluna, vou ter que juntar estas duas células. E para isso vou usar o caractere de concatenação e comercial. Então eu vou indicar aqui esta célula, agora vou colocar o i comercial, vou juntar-lhe o espaço para fazer aqui a separação entre o primeiro nome e o último e vou juntar aqui, falta-me aqui mais um i comercial e vou juntar aqui o último nome. Cá está, portanto eu tenho já a minha função quase completa, mas como é óbvio, eu não vou ter aqui, não vou querer aqui as três colunas, eu quero isto, a minha fórmula numa única coluna. Então, o que eu vou ter que fazer é, eu aqui, em vez de referenciar a célula C3, eu vou copiar o conteúdo da célula C3 para a minha fórmula que está ali, sem o sinal de igual. Então, eu irei aqui, eu acho que já tenho aqui um erro, portanto, mas não faz mal, é que eu tenho que copiar para aqui e na célula, aqui a célula D3 que tem este conteúdo, eu vou copiar para aqui este espaço. Então eu vou, neste momento tenho aqui já a minha fórmula completa, portanto já não irei precisar também destas colunas. Então cá está, consegui chegar a uma fórmula que me permite extrair o primeiro e o último nome de um nome completo. Eu, neste caso, posso então copiar para as linhas de baixo para me fazer a extração dos nomes seguintes. E aqui está, portanto, uma forma que eu tenho de extrair, como eu disse, o primeiro e último nome de uma lista de nomes. Agora, se eu quiser copiar isto para a minha grelha, portanto, o que eu poderei fazer é selecionar, botão direito, colar, aliás, copiar, e vamos aqui então à minha grelha, e em vez de eu ter aqui os nomes completos dos alunos, eu poderei fazer um colar apenas valores e apenas ficarei com o primeiro e o último nome dos meus alunos, que, enfim, dá como resultado uma coluna mais estreita.